O título dessa mensagem é A Única Fé que Agrada a Deus. E o texto de Josué vai ser o capítulo 2, nós vamos lê-lo. E que diz assim: Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: Manda embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei para onde foram. Corram atrás deles. Talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Amém. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs, e tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte, as nossas vidas pelas de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: Vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: Estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estamos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressassem.
Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Nun, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Então, queridos, Jericó era uma grande fortaleza. E segundo os estudiosos arqueólogos, Jericó era uma cidade cercada por 2 muralhas, uma muralha interna e outra externa. A cidade ela compreendia uma área de aproximadamente 3,5 hectares. A largura da muralha interna tinha 3,60 centímetros, 3 metros e 60 centímetros de largura. E a interna tinha 1,80 metro de largura. A externa, me perdoe. Inclusive, em cima destas muralhas, existiam casas foram construídas. A altura dessas muralhas eram de quase 10 metros. E conforme os estudos arqueológicos, estas muralhas sofreram, de fato, um forte abalo que levou à sua destruição, completa destruição. Então, Jericó era uma cidade muito bem habitada. Quando falo muito bem habitada, em número de pessoas. Contudo, o único habitante desta cidade que haveremos de conhecer, de saber o nome deste habitante, era uma prostituta. Uma prostituta chamada Raabe. É a única que o texto vai nos falar. A única dessa cidade. E Raabe, queridos, era sem dúvida alguma o retrato, exatamente o retrato do processo sobrenatural de um pecador, quando ele conhece a Cristo e o faz somente através da fé. Já Jericó é exatamente o retrato do mundo, um mundo caído e condenado. A cidade de Jericó já havia sido condenada por Deus à completa destruição. Jericó era uma cidade pagã, era uma cidade idólatra. Havia muita idolatria pagã, havia muita incredulidade no meio daquele povo. Portanto, aquele povo, aquela cidade, ela estava completamente separada de Deus e fadada à destruição e condenação eterna. Visto que, segundo Romanos 3,23, que se há algo que separa o ser humano de Deus, esse algo é pecado. E incredulidade é o pior pecado do ser humano. É o pecado que o deixa cada vez mais distante de Deus. Romanos 10, versículo 17, diz assim o versículo: consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E queridos, é por meio desta fé, é somente por meio desta fé que o pecador ele é justificado e salvo da condenação e da destruição eterna. É somente pela fé. E foi esta fé, exatamente esta fé, que salvou Raabe. Sua fé, a fé de Raabe, era uma fé verdadeira, é uma fé salvífica, era a fé que salva. Pois essa fé lhe dava convicção, completa convicção, ao falar de quem de fato ela cria, de quem ela tinha fé. Veja o versículo 9, diz: e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra,
vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Raabe já tinha convicção de quem era Deus, de quem Deus representava para ela e também representava para aquele povo. E queridos, uma vez que temos uma fé que nos salva, uma vez que temos uma fé que de fato nos salva, esta fé, ela haverá de testificar, ela haverá de dar evidências, provas, sobre provas de uma vida que foi completamente transformada. Ou seja, uma vida que vive na prática das boas obras. Uma vez que Raabe creu em Deus, ela mostrou que nesse Deus que ela disse e afirmou crer, ela confiava nele. Se ela tinha fé, é porque ela confiava nele. E então ela escondeu aqueles 2 espiões. E quando ela faz isso, ela coloca a sua vida em risco em favor daqueles 2 homens. E aquele povo pagão com quem Raabe viveu muitos anos de sua vida, agora em nada lhe dizia qualquer coisa a respeito. Aquele povo não era mais o povo dela. Raabe, ela não se identificava mais com aquele povo, mas sim com o povo de Deus. Era o povo de Deus que agora era o seu povo. Raabe, querido, juntamente com sua família, foram salvos da destruição que foi ordenada por Deus. No entanto, todo o resto do povo de Jericó, não. O povo de Jericó não foi salvo. Ao contrário, o povo de Jericó estava completamente condenado. E Raabe não foi salva porque ela foi bondosa com os espiões. Raabe não foi salva porque ela tinha um bom caráter, porque ela fez algo bom. Não. Raabe foi salva simplesmente porque ela teve fé. E é somente esta a única forma de alguém ser salvo por Deus, é somente, somente pela fé. Não há outra forma de ser salvo. O apóstolo Paulo, acredito que vocês já decoraram completamente estes versículos. Acredito que sim. Os versículos que se encontram em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Alguém já pode me dizer o que é que se diz esses versículos? Eu vou dar uma dica, não olha na Bíblia não. Vocês são salvos pela graça. Através de quê? Da fé. Em quem? E isso? Não vem de nós. É dom de Deus, é Deus quem dá. Não vem? Não vem para que ninguém. Então é só pela fé. E a fé em Cristo Jesus que nós e que qualquer ser humano pode ser salvo. Não há outra coisa que o salve. Ele pode dar muitas esmolas, ele pode dar muitas cestas básicas, ele pode atravessar senhoras ou senhores nos
nas avenidas, onde o trânsito é intenso. Ele pode ser uma pessoa bondosa, ele pode ser uma pessoa que paga seus impostos em dia, ele pode fazer todas essas coisas, mas isso não salva ninguém. Só, segundo a doutrina cristã, segundo a fé cristã, nós só somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. E ponto final. Qualquer outra fé que possa dizer que salva, não é a fé do cristianismo. É outra fé. É fé de outros deuses, mas não do Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, queridos, foi por meio desta fé que Raabe foi salva. É por meio desta fé que alguém pode crer em Deus. Hebreus 11, versículo 6 diz como? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé é uma condição indispensável. Tem um termo que eu falo aqui que todo mundo acha graça, tira onda comigo, é sine qua non. Ou seja, sem fé, como diz Hebreus, o autor de Hebreus, é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem fé é impossível ser salvo. É só mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo que nós podemos nos achegar a Deus, de quem antes, quando não tínhamos fé, vivíamos separados, longe dele. E olha, as pessoas falam muito em fé, mas só há uma fé capaz de nos salvar. E esta fé é a fé com a qual a prostituta Raabe, ela creu. Vamos ler aqui mais uma vez o versículo 1 ao 7. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões, e ele lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Então, queridos, Raabe, nós podemos ver aqui que Raabe mostrou uma fé verdadeira. Pois todos que têm uma fé assim são ousados, são corajosos, não temem. O autor de Hebreus, ele fala sobre a coragem de Raabe após ela ter crido em Jesus, crido em Deus. Hebreus 11:31 diz assim: pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. E não diferente, também Tiago fala sobre a fé verdadeira, a fé que salva através exatamente do testemunho de Raabe. Lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 25, ele diz: caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras
quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Então, queridos, Raabe ela já nutria uma fé em Deus, mesmo antes dos espiões chegarem em Jericó. E este tipo de fé é muito diferente do que a fé que muitos por aí professam ter em Deus. Falam ter essa fé em Deus, contudo as suas vidas são vidas como de pagãos, como de idólatras. Ou seja, dizem que creem em Deus, dizem que têm fé em Deus, contudo a vida não testemunha, não testifica, não fala de quem de fato tem essa fé. Mas ao contrário, 40 anos antes disso, Moisés enviou 12 espias a Canaã. Moisés enviou 12 espiões à terra prometida. Porém, somente 2 do meio desses 12 retornaram com um parecer otimista, com um parecer favorável quanto à conquista daquela terra, aquela terra que eles foram espiar. E entre estes 2, quem era um deles? Josué. Josué, que agora é líder, um líder levantado por Deus para conduzir seu povo nesta conquista. E assim o que é que Josué agora faz? Josué envia agora não 12, mas 2 espiões. Não agora para olhar a toda a terra, mas sim, somente e em especial, Jericó. E tal ordem, queridos, dado por Josué, não é que ele tinha voltado atrás no seu parecer favorável, dizendo, quando ele foi espiar as terras com os 12, e disse, olha, vamos para lá porque nós vamos vencer. Aquela terra de fato é a terra que o Senhor nos deu. Ele não estava voltando atrás, ele não estava incrédulo, ele não estava lhe faltando fé. Apenas aqui era uma estratégia militar. Deus já tinha dito a ele, olha, a terra vai ser de vocês, só que Deus não disse como era. Deus não tinha dito ainda, Deus só disse, olha, marcha e vá à frente, que eu vou dar essa terra já é de vocês. Então Josué, quando manda esses 2 espias, ele não estava lhe faltando fé, ele só estava atuando como quem tem que atuar, como todo cristão. O grande problema é que tem muito cristão que diz que tem fé, mas está sentadinho na cadeira e esperando as coisas acontecerem. Tem muita gente que está aqui orando, vem para culto de oração pedindo emprego a Deus, não vai atrás de emprego. Como é que pode? Tem muita gente que vem para culto de oração pedir para que as notas melhorem na escola, na universidade, para que passe em concurso público e não estuda. Não pode. Aí não é fé. Aí está querendo tentar Deus. E está querendo que Deus seja conivente com o seu pecado. O pecado da vadiagem, da preguiça. Portanto, era só uma estratégia militar de Josué. Ele tinha intenção agora, era de espionar a cidade que ele ia atacar. E ele sabia o que ia enfrentar. Ele sabia que aquela cidade tinha muralhas grandes. Ele já tinha espionado anteriormente. Ele sabia que seria um lugar de impossível acesso. Contudo, ele tinha fé no Deus do impossível. Então ele vai lá espionar a terra a cidade onde ele iria atacar. E Josué, queridos, queria conseguir
nessa espionagem, ele queria conseguir informações sobre a cidade, informações sobre aquele povo. Ele desejava saber o que eles pensavam a respeito do povo de Israel com sua chegada às portas daquela cidade. O povo de Israel já era famoso. O povo de Israel já tinha derrotado 2 reis fortes aquém do Jordão, antes de atravessar o Jordão. Eles já tinham conquistado as terras. Eles já tinham feito maravilhas. Deus já tinha feito coisas grandes. Agora ele precisava criar suas estratégias. Afinal, um general, quando ele é bem preparado, ele antes sonda estrategicamente a terra inimiga antes de atacá-la. É o que muitas vezes nós não fazemos. Nós somos descuidados nisso. Percebamos a provisão de Deus também aqui. Que nós venhamos ver aqui a provisão de Deus para o cumprimento de seus propósitos. Primeiro, queridos, porque os 2 espiões, eles entram na cidade sem serem percebidos. E depois a provisão de Deus para que estes espiões fossem levados a quem? A Raabe, que era a única pessoa em toda aquela cidade que tinha fé no Deus de Israel. E dessa forma podiam ajudá-los a sair dali, daquela cidade, ilesos, sem ter sofrido qualquer tipo de ataque. Então Deus provém a entrada e a saída. Amém. E sabe por quê? Não era porque aqueles 2 eram bonzinhos, não. Era porque Deus tinha e sempre haverá de ter propósitos. Nunca fique pensando que quando você faz uma oração e recebe aquilo que você pediu, e que para você foi uma bênção do céu, não fique pensando que é porque você merece, não. É porque se Deus está lhe dando a bênção, se é Ele que está de fato dando essa bênção, está lhe permitindo você ter essa bênção, olha, agora você torça para que essa bênção esteja no propósito dele, porque senão essa bênção vai virar maldição. Se a bênção que você recebeu, que você acha que é bênção, tiver no propósito de Deus, é bênção. Agora, se essa bênção que você pensa que é bênção não tiver no propósito de Deus, se prepare que é maldição, que vai ser só problema na sua vida. Porque coisa boa é quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Então, aqui nós vemos a soberania de Deus na provisão para o cumprimento do seu propósito. E aqui também mais um fato muitíssimo interessante. Porque afinal, quem era Raabe? Era o quê? Uma prostituta. Uma prostituta. Eu não sei você, mas nos meus anos de caminhada cristã, nos meus poucos 16 anos de caminhada cristã, eu tenho visto como Deus é soberano e gracioso. E aqui eu quero me referir em relação de como Ele usa pessoas que aos olhos humanos, aos olhos das pessoas, entendemos que seria algo impossível, incoerente, sem lógica, que Ele assim
usasse para lhe servir. Às vezes você olha para uma pessoa, não é não, minha irmã Sônia? Daquele que você pega na rua, que dá o pratinho de sopa, e que todo mundo fica pensando, isso é um perdido. Isso não serve para nada. Olha, cuidado para você não morder a língua e cair um pedaço no chão. Porque muitos são os missionários espalhados em toda a terra, que vêm justamente dos terríveis e mais tristes guetos que existem em todo o mundo. Vem de dentro do esgoto, da sarjeta, vem de dentro dos prostíbulos, vem de dentro dos presídios. Eu vou lhe contar uma. Quando eu me converti num evento de uma igreja. E lá nesse evento, depois eu trabalhei em outro. E nesse outro que eu trabalhei, chegou um cidadão. O nome fulano de tal. O nome dele não era fulano de tal, o nome dele era Beltrano de tal. Ele já chegou lá com o nome falso. Já começa por aí. Por quê? Porque ele não podia ser reconhecido. Ele estava sendo procurado. Ele tinha 4 processos. Ele respondia por um assassinato. E foi convidado por uma pessoa, eu não me lembro agora quem foi, para fazer parte desse evento evangelista. E aí o que é que acontece? Deus marca um encontro com aquele homem justamente ali. E Deus o converte. Esse homem volta para casa. Ele volta para a sua mulher. Ele chega na sua casa. Seus filhos eram malucos por ele. E ele fica ali e inquieta-se. Inquieta-se. E ele reúne a família certo dia e diz: olha, eu sei que Deus mudou minha vida. Eu sei que Deus fez comigo. Eu já pedi perdão a você, minha mulher. Já pedi perdão a você, meus filhos. Mas olha, eu tenho que me apresentar à polícia. Aí pasma. Ele não tinha dinheiro para pegar um ônibus. E ele vai a pé. E quando chega lá, e ele vai dizer: doutor, eu tenho passado por aí por fulano do tal, mas o meu nome de fato é Beltrano de tal. E olha, doutor, eu matei, não tem aquele caso, foi lá em Bahia até esse caso. Não tem aquele caso daquele rapaz que foi morto, foi eu que matei. E o doutor disse: é doido. E o doutor estava levando ele na brincadeira, como se ele fosse um maluco. E ele também, mais ainda maluco, sabe por quê? Porque ele dizia que era Jesus que estava mandando ele ir para lá. Aí o cara disse: esse cara é doido, vamos dar cabimento a ele. E não começaram a dar cabimento. Ele disse: eu não saio daqui enquanto vocês não me prenderem. Eu vim aqui para ser preso. Aí foi que entrou na história um promotor e foi averiguar o caso, investigar o caso, e de fato verificou que ele era aquela pessoa que estava com um mandato de prisão. Aliás, ele já tinha sido julgado e condenado. E aí ele é enviado para o presídio. E o que foi que ele foi fazer no presídio? Pregar para os presos. Então, olha, quando você vê alguém assim dizer assim: aquele não serve para nada, cale sua boca. Porque é onde você menos imaginar, aquele que você menos imagina, é quem Deus levanta para ele usar. Glória a Deus. Ainda está lá, pastor? Nunca mais o vi. Mas eu soube que depois de alguns anos ele foi solto. Deus faz assim. Vamos lá, meu Deus.
Quanto tempo vai ser hoje? Mas não tem jeito. Jesus multiplicou os peixes, fez isso, aquilo, outro, parará, mandou os cabos botar entrar no navio, ele dentro de um barco, ele mandou os caras atravessar o mar, os discípulos enfrentaram a tempestade, Jesus foi ao encontro dele, foi aquela coisa que a gente já sabe tudo, e aí no final das contas terminou aonde? Jesus chegando na praia de Gadara, aonde lá vivia um gadareno. E esse gadareno vivia como? Numa mansão? Não. Vivia no cemitério, endemoniado. Jesus vai até lá somente para fazer uma coisa: para levantar aquele homem como um servo dele, o servo do seu evangelho, para proclamar a 10 cidades, a Decápolis naquele lugar. Na cidade tinha quem dissesse que aquele homem ia ser um servo de Deus? Ninguém. E a samaritana estava lá. Quem é samaritana? Olha, mulher, se fosse judia naquela época, não tinha valor nenhum, e samaritana era a pior das piores. Jesus vai até ela. E ela vai para quê? Depois que ela encontra com Jesus, depois que ela conhece Jesus, vai para onde? Ela vai para a sua casa, ela vai para o seu povo, e lá proclama, dizendo que encontrou o Messias. Zaqueu, Saulo de Tarso e tantos outros que você conhece, e que com toda certeza você e eu podemos ser um desses que ninguém dizia que haveria alguma condição de esse um dia estar num púlpito pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Era mais fácil estar nas portas dos cabarés. Agora sabe o que é isso? É o que Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 27 ao 29. E diz assim: coisa mais linda do mundo: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Esse é o Deus de Israel, esse é o Deus e único Deus vivo, que é Criador do céu e da terra. Aleluia, glória a Deus. Jesus sentou-se e fez amizade com quem? Ele era conhecido como quem? Que sentava na mesa de quem? De publicanos e de pecadores. E estes passavam a lhe servir para o cumprimento do propósito da obra de Deus. Nosso Senhor não se envergonhou da prostituta Raabe. Ele não se envergonhou de ter uma prostituta lhe servindo, fazendo a sua obra, a obra de salvação. E ele tão pouco se envergonhou, que essa prostituta fez parte da sua árvore genealógica, ou seja, ela fez parte da árvore de toda a sua família. Mateus 1,5. Salmão gerou Boaz. Quem era Boaz? Vamos lá para Ruth. Boaz casou com quem? Com Ruth. Quem era a mãe de Boaz? Raabe. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. E aí veio Davi, Salomão, até chegar no Cordeiro Santo de Deus. Queridos, a fé verdadeira em Deus é uma fé também que não se pode conter. Você não tem como reprimir a fé em Deus. A
fé em Deus não tem como esconder. Você não consegue esconder. Aliás, você não vê motivo para esconder. E Raabe mostra isso quando ela se coloca em favor daqueles espiões para escondê-los dentro da sua casa. E ela sabia que ali tratava-se de seus irmãos na fé, porque ela cria no mesmo Deus que eles criam. Aqueles espiões eram parte de sua família. Se acaso o rei de Jericó, chegasse a descobrir toda a dissimulação de Raabe, com toda certeza ela seria morta por conta da sua traição. Mas Raabe demonstrou sua fé quando preferiu estar do lado de Deus, o Rei da Glória, em obediência a Ele, do que do lado de um rei pagão, o rei de Jericó. Ela disse, sabe, era como Pedro, quando diante dos fariseus, dos chefes, dos líderes do Sinédrio, quando diz, ele pare de pregar o Evangelho. Eu disse, eu mesmo não. Acaso eu vou deixar de obedecer a Deus para obedecer a vocês que são homens? Raabe mostrou que sua fé era de fato viva e verdadeira, e não uma fé morta e dissimulada. Sua fé era evidente, não somente na boca, mas em ação. E aí, como é que está a tua fé e a minha? Como essa de Raabe? Uma fé que explodia, uma fé que não se contém. Versículo 8 ao 11. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Essa narrativa aqui, esse conto aqui, nos deixa completamente claro que a mensagem sobre o Deus vivo e único de Israel já havia chegado aos ouvidos de Raabe, antes dos espiões chegarem lá. Ela já tinha tomado notícia. A mensagem de Deus já tinha chegado aos seus ouvidos, à sua alma. Ela já tinha conhecido esse Deus, porque esse Deus já tinha ido a ela. Raabe já era sabida dos grandes feitos e vitórias que o Senhor havia dado a Israel. Então, dessa forma, Raabe conclui, ela chega à conclusão, ao raciocínio, que era a esse Deus de Israel quem ela deveria entregar-se em completa fé e confiança. Raabe sabia que era esse o Deus a quem ela iria prostrar-se diante dele e invocar o seu nome para ser salva. Eu tenho ouvido muitas pessoas, que o ser humano deve ter fé em qualquer coisa. Ele deve crer em alguma coisa, nem que seja numa pedra, mas ele tem que crer. Ele só não pode deixar de não crer. Agora a pergunta é: foi qualquer coisa
que morreu por nós para nos dar vida? Foi. Como é que eu posso ouvir de cristãos, dizer pessoas que são cristãos, que diz que a gente tem que crer em alguma coisa, em qualquer coisa, tem que crer em qualquer Deus, tem que crer em qualquer religião, tem que crer em qualquer seita? Como é que se admite um cristão dizer tal asneira? Porque não foi qualquer coisa que morreu por mim. Não foi qualquer coisa que morreu pelo pecador. E outra, queridos, a fé não é algo simplesmente resultado da nossa intelectualidade, da nossa inteligência, da nossa capacidade de raciocinar. Que por nosso próprio esforço, o esforço da nossa inteligência, entendemos que ali está a verdade. Quando esta verdade não passa nas nossas vidas de mais um terrível engano e uma desgraçada mentira. Nós ouvimos a verdade, entendemos que é a verdade e fazemos de conta que essa verdade passou a ser parte da nossa vida, quando na verdade o que nós temos muito é engano. E é o que tem muita gente pensando que conheceu a verdade, mas ainda continua na mentira. Outra coisa que a fé está longe de ser. Ela está longe de ser questões de ordem emocional, que nos enche de uma falsa certeza de que tudo quanto apresentarmos a Deus, no intuito de nós adquirirmos, Ele assim vai nos conceder. Pede tudo o que queres, creia e Ele vai te dar. Ei, é assim não. É por isso que as igrejas estão cheias, sustentando os picaretas do púlpito. Um bocado de ladrão que tem por aí nos púlpitos, em todas as sortes de denominações. Sabe por quê? Porque tem um povo que está indo para lá justamente buscar esse tipo de Deus que eles apresentam, mas não o único Deus vivo, o Deus criador do céu e da terra, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Está cheio. Outra coisa que a fé não pode ser é ela ser equiparada, ou seja, colocar ela em igualdade quanto aos atos de coragem, muitas vezes de loucura, de esquizofrenia das pessoas. Atos de surreais, ou seja, coisas de sonho, de conto de sonhos, de contos de fantasias. Do tipo quando Jesus, ao ser tentado por Satanás, ao se jogar lá, dizendo, se joga aqui desse pináculo do templo, lá da torre do templo, que assim Deus iria salvá-lo. Fazendo coisas absurdas, em nome da fé que diz ter. Isso não é fé. Não é fé. Mas uma verdadeira fé, ela é testificada, sabe por onde? Por uma mente tomada pela mente de Cristo. Onde esta mente foi completamente instruída pela fé em Cristo. E sendo instruída, agora pela convicção, agora pela certeza desta fé, passa a ter uma confiança tal que vai motivar esta pessoa numa vida de disposição em obediência a Deus. É uma mente transformada, uma mente que passa a querer e anelar e desejar ser obediente a Deus. Portanto, ou nós temos uma mente tomada pela mente de Cristo, ou jamais nós tivemos uma fé salvadora.
E se não tivemos essa fé salvadora, nós nunca fomos perdoados, nós nunca fomos absolvidos dos nossos pecados e, portanto, nunca fomos transformados. Olha, e não havia por parte de Raabe um conhecimento amplo sobre Deus. O que é que Raabe podia conhecer muito sobre Deus? Quase nada. Quase nada. Mas via de regra somos nós, quando nos convertemos. Menino quando nasce sabe de tudo? Não sabe. Assim são os novos convertidos. Quando eles são convertidos, eles nascem de novo, eles ainda não sabem muita coisa de Deus. E por mais que passem os anos, ele nunca vai saber tudo de Deus, mas ele vai crescer no entendimento sobre a vontade de Deus. Então Raabe não conhecia muito sobre Deus, mas bastou um tantinho assim de conhecimento dele. Pequeno do jeito que foi, para gerar nela uma fé suficientemente bastante para salvar a sua vida. Agora, deixa eu dizer alguma coisa. Porque eu estou dizendo isso aqui, você não deve, depois de ser convertido, buscar crescer no conhecimento de Deus. Ao contrário, isso deve ser a consequência da sua conversão. Eu me converti, agora eu quero conhecê-lo mais ainda. Ora, se eu conheço algo que é muito bom, que é bom demais, que não tem nada melhor do que isso, como é que eu não vou querer mais? Eu quero mais. Veja o que Raabe disse: olha, essa fé, esse conhecimento de Deus foi pequeno. Porque veja o que ela disse: ó, sei que o Senhor lhes deu essa terra. Sei que o Senhor lhe fez vitorioso em tal canto. Sei que o Senhor abriu o mar vermelho. Sei que o Senhor fechou o mar vermelho. Sei que o Senhor mandou maná no deserto. Sei que o Senhor fez jorrar água de pedra. Eu sei, eu soube tudo isso. Isso foi o bastante. Este conhecimento foi o bastante para que ela tivesse uma fé capaz de salvar. Raabe mostrou ter a fé que justamente aqueles 10 espiões acovardados não tiveram quando foram espiar a terra de Canaã. Queridos, a fé baseia-se em fatos e não somente em sentimentos e emoções. A fé baseia-se em relacionamento individual e pessoal com Deus, e não somente um conhecimento intelectual. Eu sei que Deus existe, eu sei que Deus é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sei que Deus fez o céu e a terra. Não basta só isso, é preciso ter relacionamento, intimidade. Não é só saber que Ele existe, mas é experimentar a existência de Cristo em nós mesmos. Eu sei que Ele habita em mim. Eu não mereço, mas eu sei que Ele habita. É você dizer isso. Olha, o versículo 11 diz: quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Que confissão de fé maravilhosa foi a de Raabe. O seu Deus é o Deus em cima nos céus e embaixo na terra. O seu Deus é o Deus do universo. E se torna uma confissão de fé maravilhosa, porque partiu de quem?
de uma mulher que antes era entregue à idolatria, ao paganismo. Quando tem muitos dentro da igreja dizendo que faz parte de Cristo, da igreja de Cristo, e que não tem uma confissão de fé igual a dessa mulher, que não tem uma atitude de fé igual a dela, que já está há 150 anos dentro da igreja, cresceu os dentes, já caiu os dentes dentro da igreja, mas ainda não conhece a Deus, só de ouvir falar. Essa mulher verificou que sua confiança deveria estar tão somente no único Deus vivo de Israel, e não nos muitos deuses pagãos que outrora, no passado, ela adorava. Ela falava com confiança, porque ela cria que o Deus de Israel estaria sempre com o seu povo, e ao fim daria a terra prometida. Raabe sabia que este Deus não se deixava limitar às fronteiras de uma nação, de um país, mas era o Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Uma fé verdadeira, no entanto, ela não baseia-se somente em saber que é Deus, mas viver conforme a vontade desse Deus. Jesus disse que nem todo que diz Senhor, Senhor, é este que tem a verdadeira e salvífica fé. Não é todo que diz a paz do Senhor que tem a fé verdadeira que salva. Não é todo. Mas sim, somente todos aqueles quanto ardem em seus corações o desejo de fazer a vontade do Pai que está no céu. A esse sim tem fé verdadeira e salvífica. Raabe foi salva pela graça. Sua conversão deu-se de forma graciosa. Jericó e toda a sua população estavam destinadas por Deus à condenação de morte, o que ali também incluía Raabe. Contudo, só Raabe foi salva e sua família. Raabe estava morta em seus delitos e pecados. No entanto, ela foi salva pela graça de Deus e foi mediante a fé, para daí em diante viver na prática das boas obras. Prática das boas obras. O que foi que Raabe fez? Raabe decidiu arriscar um benefício que ela tinha em sua vida. E ela arriscou o seu benefício em prol do benefício dos outros, em favor dos outros. Ela decidiu desobedecer à autoridade máxima da sua nação para obedecer à autoridade máxima do Deus da sua vida. Você está disposto a isso? Raabe experienciou na sua vida a graça de Deus. Ela conhecia Deus não somente de ouvir falar, mas de forma relacional. Ela experimentou do seu glorioso e incondicional amor. Portanto, quando se conhece a graça de Deus manifestado através do seu amor, esta pessoa preocupa-se que outras pessoas, e mais outras, e mais outras, e mais outras, também venham conhecer. Não é, minha irmã? Eu conheci a Cristo, eu quero que fulano conheça. Eu quero que Beltrano conheça. Eu quero que aquele que eu não sei quem é conheça. Mas só sente isso quem antes conheceu. Quem não conheceu não vai sentir isso nunca. Alguém que foi salvo, ele não tem o egoísmo como uma característica da sua vida,
mas antes ele se preocupa para que os outros da mesma forma sejam salvos, como ele também foi. Raabe, uma vez que foi agraciada por Deus, ela sentiu-se compelida, impulsionada, motivada a levar sua família pelo caminho da salvação. Olha aí, versículo 12 ao 14: jure-me pelo Senhor que ela aqui não está pedindo por ela, ela sabe que já está salva, ela já conhece Deus, a família dela que não conhecia. E ela não pede por ela, ela pede pela família. Ela diz: jure-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Ela não disse: olha, como eu sou bondosa com você, sejam bondosos comigo também. E ela diz: dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte, as nossas vidas pelas de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Todos quanto tiveram um encontro com Deus, cuidaram imediatamente de anunciar o que lhes aconteceu a outras pessoas. Eu não sei você, mas quando eu tive um encontro com Jesus, o que eu queria era dizer a todo mundo que eu conheci Jesus. Eu queria fazer o que a samaritana fez. Eu queria fazer o que o gadareno fez. É assim que tu sente, Gabi? É assim que você sente, Alice? O resultado da fé, quando nós experimentamos o resultado da fé verdadeira e salvífica, imediatamente nós queremos compartilhar essa fé com as pessoas. André, quando conheceu a Cristo, sabe o que ele fez? Foi chamar o irmão dele, Pedro. Vem, Pedro, conhecer. Ainda Simão, chega, Simão, eu conheci o Messias, eu conheci o Cristo. Todos quanto conhecem a Cristo tem que ser solos férteis, solos que dão frutos, solos que amam as almas e as querem ganhar para a glória de Deus. A Raabe foi essa. A fé de Raabe mostra isso. A parte final do 14, segunda parte do versículo 14 diz: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. O que é que os espias fizeram aqui? Advertiram a Raabe que não falasse sobre eles, que não dissesse a ninguém, exceto a sua família, que eles, quando atacassem a cidade, iriam poupar-lhe a vida e também a de todos os seus familiares. Caso Raabe quebrasse esse acordo, eles não iriam salvá-la, tampouco sua família. E nós podemos ver aqui um contraste, uma diferença, evidentemente muito compreensível, quanto ao dever de um cristão em sempre falar sobre Cristo como seu Salvador. Ocorre que Raabe calou-se, pois afinal, tanto ela quanto seus amados familiares correriam sérios riscos de morrer, inclusive os espiões. Portanto, se Raabe falasse além do que deveria, morreria ela e sua família, e com certeza aqueles homens. Já nós cristãos, você é cristão? Então escuta bem aqui agora. Se nós nos omitirmos, nos acovardarmos, se nós formos irresponsáveis e diligentes com a proclamação do Evangelho, deixa eu dizer uma coisa a você: eu e você vamos ser culpados de muitas vidas espalhadas no mundo que vão morrer e morrer eternamente.
São sangues que serão cobrados. Versículo 15 ao 21. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade, e lhes disse: vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem, escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para sua casa o seu pai e sua mãe e os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram e desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. Versículo 24. Disseram a Josué: sem dúvida o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Antes que os 2 espiões deixassem a casa de Raabe, eles lembraram a Raabe a aliança que com ela havia firmado. Aqueles espiões sabiam de forma certa que a cidade seria dada por Deus em suas mãos. De fato, eles não sabiam como isso ocorreria. Eles só sabiam que Jericó ia ser destruído. Deus ia dar vitória. Eles não sabiam como ia ser a batalha, mas que Jericó e todo o seu povo estavam com seus dias contados, a isso estava. Portanto, a única coisa que poderiam adiantar a Raabe é que, se ela fosse fiel à aliança que fizeram com ela, ela seria salva. E olha, em várias alianças nas Escrituras Sagradas, Deus determinou algo como um símbolo desta aliança. Símbolo. Ou era algo no físico, no corpo, ou algo material. Mas temos que entender que isto tinha o objetivo simplesmente de memorizar, como memorial. Não era nada místico. Estes símbolos tinham o propósito de sempre trazer na mente do povo aquilo que o Senhor prometeu na sua aliança. Vamos lá, com Abraão a aliança foi qual? Simbolizada em quê? Na circuncisão. Quando Deus firmou sua aliança com Israel lá no Monte Sinai, tanto o livro da aliança quanto também o povo foram aspergidos com sangue sobre eles. A aliança do Senhor com Noé, qual foi o símbolo? O arco-íris. E a nova aliança estabelecida por nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz, o símbolo foi e tem sido a partir do quê? Do pão e do vinho, ou suco de uva. Então, queridos, no caso de Raabe, a aliança foi amarrar um cordão vermelho na janela de sua casa. A sua casa se localizava em cima da muralha da cidade. Você vai ver isso lá no versículo 18, nós lemos há pouco. Pois quando o exército de Israel invadisse a cidade para destruir todo aquele povo, a casa de Raabe seria identificada por este cordão vermelho. Agora, avalie como são as coisas de Deus.
O que é que o povo disse? O que é que os espiões disseram? Olha, não sai ninguém de dentro de casa, fique todo mundo lá, porque senão nós não nos responsabilizamos. O acordo meu, o pacto entre eu e você é que sua família esteja dentro de casa. É que todos estejam lá, que o cordão esteja amarrado na janela. E aí vocês serão poupados. Segundo, nós sabemos, que nós vamos ver nos capítulos lá mais na frente, como foi que aconteceu com as muralhas. O que aconteceu com as muralhas? Caíram. O que é que tinha em cima dessas muralhas? Casas. Entre as casas tinha de quem? A de Raabe não caiu. Caiu de lado, caiu do outro lado. Mas a de Raabe não caiu. Quem sabe ficou só aquela fundaçãozinha. Tiveram que descer ela de corda, de elevador. Ou então botaram uma escada, porque não tinha para onde ela descer mais. Quando Deus gritar, povo, foi um abalo terrível. Terrível mesmo, porque aquela muralha caiu. Vocês viram o tamanho dessa muralha? Será que essa casa balançou? Balançou, mas aquele povo que estava ali dentro disse: ela balança, mas não cai. Eu creio, Jesus, é mesmo assim. Porque ela está firmada na rocha. Amém. Ela está firmada na palavra de Deus. Ela está firmada na promessa do Senhor. O cordão tinha que estar lá para ser identificado. Ali é a casa de Raabe. Ninguém toca lá. E nós podemos levar e trazer à memória que essa cor vermelha do cordão, ela tem toda uma relação, sabe com o quê? Com aquele sangue aspergido nos umbrais das portas no Egito, que livrou o povo de Deus da morte, quando o anjo da morte passou por sobre suas casas, os poupando. Portanto, esse cordão vermelho seria o sinal que naquela casa ninguém deveria ser ferido de morte. Agora, em nome de Jesus, não vamos ninguém botar cordão vermelho na janela de casa. Não, porque picareta para vender esse cordão vermelho, amanhã tem um bocado. Amarre esse cordão, é R$100, leve para sua casa. E bote lá, porque nada vai lhe acontecer. Isso é negócio para batedor de bumbo. É preciso que tenhamos em mente que não foi a fé no cordão vermelho que salvou Raabe, mas sim a fé no único Deus vivo de Israel. Uma fé verdadeira, ela culmina em salvação, ela termina em salvação. O resultado é salvação. Esta fé que envolve pacto, aliança, envolve também confiança e certeza no que foi prometido. Se é uma aliança, tem o que ali? Tem uma promessa. E se tem promessa, e se tem pacto, porque tem pacto, porque antes teve fé, é sinal que eu confio. Não se preocupe, irmã Sônia, que ainda que você morra, tu viverá. Não se preocupe, Elma, porque ainda que nesse mundo você vai sofrer muitas aflições, mas olha, persevere e tem coragem em mim, ou seja, confie em mim, porque eu venci o mundo. Agora o povo tem um misticismo da moléstia. É copo d'água, é óleo que vem de Israel, não sei de onde esconde,
Passa esse óleo em você, porque esse óleo vai fazer assim. Quem vende esse óleo devia passar na cara, porque cara de pau precisa botar óleo, né? Aí aproveita e bota óleo de peroba. Só para que você vai fazer o rir. Mas não é para rir, não. Eu não falo com nenhuma alegria. E não acho engraçado nada disso. Um monte de picareta enganando um povo. Uma fé como essa, queridos, é superstição, é misticismo, é um misticismo religioso. E este tipo de fé não salva, e tampouco dá convicção de esperarmos aquilo que nós não vemos. Você é salvo? Você vai para o céu? Ou você já está no céu? O céu para você é uma certeza? Jesus está voltando? Amém. Cadê ele? Vai chegar. Mas está vendo? Não. Não, mas tem fé. É essa fé que salva. É a fé. Aleluia. A fé que espera o que não. Se ele não vir, Se a vê. gente vai a ele. Ele morreu. Os judeus, eles criam que pela circuncisão eram salvos. Porém, o verdadeiro sentido da circuncisão, no verdadeiro sentido, eles não criam. Que circuncisão é essa? A circuncisão espiritual que acontece no coração do homem. Depois vocês leiam aí Romanos 2, 25 ao 29. Há muitas pessoas que acham que são salvos porque foram batizados. Há outras que acham que são salvos porque participam da ceia. Porém, não é a fé nessas coisas que nos salvam, mas é a fé naquele que é o princípio destas coisas. Raabe teve fé verdadeira, portanto confiou na aliança que o servo do Senhor fez com ela. E dessa forma, ela pendurou lá o cordão vermelho em sua janela. Ela não pendurou porque o cordão seria capaz de fazer algo por ela, mas porque ela confiou e obedeceu. E assim ela foi salva juntamente com sua família. E já encerrando, Raabe foi uma mulher de fé. Aleluia, Jesus. E por esta fé foi amada e salva. Sendo assim, ela não teve medo, ela não acovardou-se em proclamar a mensagem aos seus familiares. Podemos dizer que ela correu um risco aqui com seus familiares. Ela podia ter dito sobre Deus, o que Deus iria fazer, o que Deus fez, o que Deus fez na sua vida. E algum familiar daquela levantasse contra ela e ia até o rei e denunciá-la. Mas ela não se acovardou de proclamar o Evangelho. Vai para o Gilgabe. Não se acovarde. Você é lavada e remida pelo sangue de Jesus. Aleluia. Glória. Portanto, você não é daquela que retrocede. Você não é daquela que se acovarda. Mas você é daquela que vai adiante e é salva. Não se acovarde. Deixe que o mundo fale o que quiser, mas não se acovarde. Ela correu risco com seus familiares. Contudo, ela pregou a mensagem. Qual foi a mensagem que ela pregou, Raabe? A única que tem para se pregar. Arrependam-se. O juízo vindouro está à porta. Creiam, portanto, na promessa da salvação. Mas arrependam-se. Raabe não se acovardou. Ela pregou a mensagem de Deus, ainda que isso pudesse lhe render a morte. Mas que morte? Muito possível Raabe pegou e disse as palavras de Paulo: onde está a tua recompensa, ó morte?
Os espiões, após saírem da casa de Raabe, esconderam-se no monte até que acabasse o risco deles serem pegos. E assim eles voltaram para o acampamento e passaram a Josué tudo o que ali havia acontecido, um relatório completamente positivo, muito mais estimulante. Se eles já estavam certos que a terra era deles, agora que eles sabiam dele, só não sabiam como ia ser, mas queriam tê-la. O versículo 24 ele diz: disseram a Josué: sem dúvida o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos, todos estão apavorados por nossa causa. Queridos, o povo inimigo encontrava-se completamente impotente, vencidos, estavam cheios de medo quanto ao Deus de Israel. E Raabe foi um grande instrumento de bênção na vida dos seus familiares. Contudo, também ela foi um instrumento de perseverança, de ânimo e de encorajamento para Josué e para todo o exército de Israel. Ela foi exemplo de fé. Ela deu-se por completo. Ela confiou que o Deus em que ela cria era poderoso e soberano para fazer infinitamente mais do que ela podia pedir ou pensar. E Jesus sempre encontrou mais fé em pessoas gentias, ou seja, não judias, pessoas que não pertenciam à comunidade de Israel, do que dentro de Israel. Que é o caso do centurião romano. Lembra da conversa dele? Jesus indo para a casa dele e disse: ei, venha não que eu não mereço, diga só uma palavra e o meu servo será salvo. Uma fé legítima e verdadeira culmina numa grande e inigualável recompensa, pois é esse tipo de fé, e somente esse, que pode agradar a Deus. E eu encerro com Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.